Nesse vídeo eu quero explicar para você como funciona os meus programas de tratamento para dor, seja de forma presencial, seja de forma online. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final. Recentemente eu fiz um outro vídeo falando sobre como funciona a minha primeira consulta. Porque para você chegar nesse programa de tratamento online, primeiro você tem que passar pela consulta inicial. Não tem como você ir direto para o tratamento sem a gente bater um papo antes, eu entender o que é o seu problema, saber o que você precisa, quanto tempo é, porque todo programa de tratamento vai depender dessa primeira consulta. Então, se você não viu ainda sobre a primeira consulta, eu recomendo que você assista o vídeo. Vou deixar ele aqui, clica lá, assista e depois você vem assistir esse sobre os programas de tratamento. Bom, gente, eu já tenho aí 15 anos de formado na fisioterapia. Esse ano eu faço 16 anos, nesse ano de 2024. E nos primeiros anos da minha vida, né, de profissional, eu não vim trabalhar diretamente com consultório, com tratamento da dor, não especificamente. Eu fui trabalhar na área hospitalar. E dentro da área hospitalar, eu passei por muitas coisas. Foi muito difícil conseguir entrar nessa área, porque os hospitais eram muito fechados. Eu morava em Juiz de Fora, tentei alguma coisa, não consegui. Acabei mudando para o Rio de Janeiro. Lá consegui alguma coisa, porque tinha mais opções, mas não era exatamente aquilo que eu queria. E depois acabei passando no concurso, voltei para Juiz de Fora e fiquei em Juiz de Fora, Rio. Depois fiquei direto em Juiz de Fora, ou seja, foi uma saga aí de vários hospitais, vários tipos de trabalho e em alguns períodos trabalhando também com pilates, trabalhando com clínica, trabalhando com atendimento domiciliar e coisas aí que eu precisava de fazer para poder me consolidar, né, para poder aprender mais, para poder ter um rendimento financeiro adequado para aquilo que eu queria também dentro da profissão. E chegou a época que eu entendi que eu não queria fazer aquele tipo de trabalho pro resto da minha vida. Eu não queria ficar trabalhando em hospital pro resto da minha vida, fazendo plantões sem final de semana, sem feriado, aquela loucura que é, quem trabalha no hospital sabe muito bem. Eu admiro muito os profissionais que trabalham no hospital porque não é fácil. Então eu decidi sair, eu decidi tomar um outro rumo dentro da fisioterapia. E aí esse ano de 2024 já fazem 8 anos que eu larguei a área hospitalar. E eu vim buscando formas de entendendo que caminho exatamente eu seguiria e acabei encontrando esse caminho de tratamento da dor. E já há alguns anos eu venho com esse foco em ajudar pessoas com dor, principalmente dor na coluna e principalmente dores crônicas. E nesse período todo eu vim fazendo vários testes, vários jeitos de tratar, de atender, de vender minha consulta, de vender os planos de tratamento, para ver como eu conseguiria ajudar melhor as pessoas. E eu cheguei à conclusão que o que eu oferto hoje em dia foi o melhor jeito que eu consegui para poder ajudar a pessoa de fato a resolver a dor dela. Então quando você faz uma busca lá, Felipe Loures fisioterapeuta, lá no Google, você vai encontrar alguns links, né, algumas coisas, você vai ver um dos primeiros lá, é o chamado Google Meu Negócio, que a maioria dos profissionais hoje que se prezem estão lá, fizeram um cadastro, né, fizeram uma ficha lá nessa plataforma do Google e todo mundo que passa por esse profissional pode ir lá e deixar uma avaliação que vai de 1 a 5 ou de 0 a 5, se não me engano. E graças a Deus eu tenho nota máxima lá no Google Meu Negócio. A gente já passou das 100 avaliações e todas elas com nota 5. Então quando você vê os depoimentos, né, lá no Google, as pessoas que fizeram tratamento comigo, elas passaram por um programa de tratamento. E hoje eu reforço muito aqui nas redes sociais sobre isso, da importância de um programa de tratamento. Não adianta você que já está com uma dor crônica, você já tem dor há mais de meses, há anos às vezes, achar que a sua dor vai ser resolvida com uma consulta, com um atendimento, porque não vai. Você vai precisar sim de um programa de tratamento. E esse tempo e esse envolvimento necessário para a resolução da sua dor vai variar de pessoa para pessoa. Os meus programas de tratamento podem ser de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses e às vezes até de 1 ano. Existem programas mais de longo prazo porque são quadros específicos. Não é todo mundo que vai precisar de um tratamento de 1 ano. Mas existe um grupo de pessoas que sim vai precisar. E eu, como profissional que estou te avaliando, eu tenho que estar com uma clareza bem grande sobre aquilo que você está me apresentando para poder te dizer, olha, seu tratamento vai precisar de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses. Algumas pessoas eu coloco em intervalos, olha, nós vamos precisar de entre 3 meses e 6 meses para resolver o seu problema.
Então isso vai variar muito de acordo com a pessoa que a gente está avaliando. Existem quadros mais simples, existem quadros mais complexos, existem quadros onde a gente já vê no primeiro dia a clareza sobre o que está acontecendo, outros ficam um pouco mais complexos, mais obscuro ali, se não tem tanta clareza sobre todo o problema, mas você já tem uma ideia de um norte para dar para o paciente. Você já sabe dizer se ele vai precisar também de um tratamento médico junto, você já sabe dizer se ele também vai precisar de um tratamento psicológico junto. Cada paciente tem a sua particularidade e o programa de tratamento vem justamente para a gente conhecer mais e poder fazer exatamente aquilo que o paciente precisa para a resolução da sua dor. Então, tudo começa na nossa primeira consulta, né? Que é o outro vídeo que eu fiz, onde eu explico sobre tudo que acontece lá na primeira consulta. Então, digamos que você já assistiu esse vídeo, ou então você já fez a sua primeira consulta e está aqui querendo saber um pouco mais, né, sobre aquilo que eu te expliquei, para ter mais noção antes de fechar o seu plano de tratamento. Eu vou colocar mais esses detalhes aqui. Você fez a primeira consulta, e aí eu vou dar um exemplo aqui de um plano de tratamento de 6 meses, por exemplo, que é um plano que a gente começa inicialmente para quem tem hérnia de disco. E eu vou dizer assim, olha, seu diagnóstico então é confirmado, uma hérnia de disco verdadeira, a gente vai precisar de um plano de tratamento que gira em torno de 6 meses. 6 meses é o tempo mínimo desse tratamento, pode ser que ele passe de 6 meses. Felipe, todo paciente com hérnia de disco vai precisar de 6 meses? Se for hérnia de disco verdadeira, sim. Se for hérnia falsa, que muitos de vocês é hérnia falsa, aí não, é menos tempo do que isso. Nesses 6 meses iniciais aqui, o que vai acontecer? Nós vamos passar por algumas fases. O tratamento a gente vai fazer consultas semanais inicialmente. Às vezes, alguns pacientes eu começo com 2 vezes na semana, mas normalmente é 1 vez na semana. E à medida que ele vai avançando no tratamento, eu começo a espaçar. 1 vez na semana, 10 dias, 15 dias, e assim a gente vai. Normalmente, os 3 primeiros meses ali, para quem vai fazer um tratamento de 6 meses, a gente vai fazer semanal, no máximo quinzenal em um momento ou outro. Aí depois disso pode ser que a gente comece a fazer com 3 semanas, 4 semanas, a depender de cada situação e de como o paciente está evoluindo. Então, os planos de tratamento que eu ofereço hoje, eu não contabilizo o número de sessões. Raro em situações específicas onde eu já informo isso para a pessoa no primeiro dia. Olha, o seu vai ser por número de sessões. Mas a maioria a gente determina o tempo de tratamento. E nesse tempo de tratamento nós vamos fazer quantas consultas forem necessárias para o seu caso. Porque cada pessoa tem a sua particularidade. Então pode ser que a sua hérnia de disco a gente vai precisar de 10 consultas. Pode ser que a do fulano de tal vai precisar de 15. Pode ser que a do Beltrano vai precisar de 20. Depende de cada caso. Então a gente, sabendo o diagnóstico, a gente pode definir um tempo de tratamento e nesse tempo de tratamento a gente agir com mais tranquilidade, fazendo o que for necessário para a resolução real do problema da pessoa. Não é aquele negócio, vamos ver o que vai dar, vamos fazer. Não, nós vamos fazer encontros. Todo encontro tem exercício para você fazer em casa. Você precisa de executar os exercícios, seja de forma presencial ou online. Eu vou pedir coisas para fazer em casa. E aí a gente vai reavaliando semanalmente a sua evolução para ver se a gente está no caminho certo. Porque se a gente está indo num caminho onde você não está melhorando, vai chegar o tempo final e você não vai estar melhor. Então eu tenho que estar sempre vendo, está de acordo? Dentro daquilo que o paciente está apresentando, ele está evoluindo ao meu ver e ao ver dele. Então você também precisa de enxergar a sua melhora, não apenas eu, certo? Que assim a gente vai, quando você vê, você está em outro patamar, você está longe daquele quadro inicial, onde você chegou com muita dor, com dificuldade, etc. O tratamento, para ele ser efetivo, ele tem que passar por 3 fases, guarda bem isso aí. Primeira fase é a fase onde a gente vai diminuir a dor da pessoa. É a principal coisa que a pessoa está querendo quando ela vem para um tratamento, né? Diminuir a dor. Então, o nosso objetivo, o nosso foco nessa fase inicial do tratamento é conseguir, de alguma forma, diminuir a dor da pessoa. Só que apenas diminuir a dor não é significativo para resolver o problema. E aí eu te faço uma pergunta. Por acaso, já aconteceu da sua dor melhorar, né? Durante todo o período aí que você já convive com a sua dor, já aconteceu de algum momento você estar melhor, achar que estava resolvido e daqui a pouco o problema voltou? Pois é, isso acontece bastante. Então, não adianta só a gente diminuir a dor, isso é a primeira fase do tratamento. Depois a gente tem que ir para uma segunda fase, que é a fase de otimização funcional. A gente tem que otimizar a funcionalidade do corpo da pessoa. Porque a pessoa com dor, o corpo ele vai sofrendo modificações, alterações em níveis físicos e níveis cognitivos, que precisam ser remodelados e moldados para voltar a ser um corpo saudável.
Não dá para simplesmente tirar a dor e deixar o seu corpo com as má adaptações que ele fez com o período que ele estava com dor. Então é preciso da otimização funcional que a gente chama. E a terceira fase, extremamente importante também, é a prevenção de recidivas, onde você vai aprender o que você tem que fazer depois do tratamento, o que você vai ter que continuar fazendo e o que você vai ter que fazer de exercícios específicos depois do tratamento para que o problema não volte. Porque a gente melhorou tudo que tinha que melhorar, tratou tudo, mas simplesmente depois do tratamento você não faz mais nada, você aumenta a chance do seu problema voltar. Principalmente quando a gente está lidando com uma dor crônica, certo? Então você precisa de passar pela terceira fase do tratamento, que é a prevenção de recidiva. Então entenda, não dá pra gente atropelar essas 3 fases em uma semana, em 2 semanas. Principalmente para quem já está com dor há muito tempo, já fez vários tratamentos e não melhorou. Eu preciso de tempo para poder te ensinar, te educar, te ajudar. Então, a maioria dos casos vai ser necessário sim em torno de 2, 3, 4, 6 meses de tratamento. E alguns até um pouco mais do que 6 meses. Não é simplesmente você ir fazer fisioterapia. Não é simplesmente você vir aqui, deitar na maca e eu fazer alguma coisa. Não é simplesmente a gente bater um papo através de uma videochamada e eu falar, faz esse exercício e você faz o exercício. Não é assim. Existe todo um programa educacional em volta desse tratamento, que é o que vai fazer com que você não caia nesse quadro de dor no futuro novamente. Eu tenho certeza que você não simplesmente quer tirar a sua dor agora, mas você quer retomar as coisas na sua vida, ter qualidade de vida e principalmente aprender o que fazer para não voltar a passar por isso novamente, concorda? E esse é um programa de tratamento que não apenas eu faço, eu tenho o meu jeito de fazer, eu tenho o meu modelo que funciona bastante, mas existem profissionais, bons fisioterapeutas que também trabalham com esse formato de programa de tratamento e que funcionam também. Mas eu quero principalmente deixar aqui com esse vídeo que você entenda o meu jeito de fazer, por que eu faço dessa forma e também, se você está com outro profissional, saber que é preciso de passar por essas fases, de ter esses aprendizados, essas coisas que são extremamente necessárias no tratamento. Todo programa de tratamento, gente, ele é baseado em exercício. Ele é baseado em movimento, seja de forma presencial, seja de forma online, certo? Eu preciso que você se movimente. Felipe, mas eu não consigo me movimentar, porque quando eu faço exercício piora. Exatamente disso porque você precisa de mim. Porque aqui eu vou conseguir te dar o primeiro degrau, para depois você ir para o segundo, para depois para o terceiro. O que acontece é que vocês muitas vezes acham que já pode ir lá para uma musculação. Acham que já pode se matricular no Pilates e começar. Acham que já pode fazer uma caminhada, correr sem a preparação no corpo que está tudo mal ajeitado, entende? Então você passando por um programa de tratamento, a coisa lá na frente vai funcionar tranquilamente, sem problema nenhum. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então essas são algumas coisas aí sobre o meu programa de tratamento e eu sei que vocês vão ter dúvida em relação a Felipe, mas quanto custa, como é que paga essas coisas, isso aí vocês têm que entrar em contato para saber. E não adianta eu querer te dizer isso aqui agora, porque eu tenho que te avaliar para saber o seu quadro. O que ele vai exigir de mim? O que ele vai exigir de tempo? Porque existem quadros mais complexos que eu preciso de cobrar um pouco mais, concorda? Porque vai exigir mais de mim, vai exigir mais tempo. Agora existem casos mais tranquilos que vai ser um pouco mais barato. E assim vai. A questão é, a gente facilita o jeito e a gente arruma formas aí de facilitar o pagamento para que você consiga tratar a sua dor. O que não pode é você continuar com dor, sem qualidade de vida, deixando de fazer as coisas aí que você gostaria de fazer, mas não está fazendo por conta da dor, ou seja, sua vida está completamente dominada pela dor. Isso que não pode acontecer. Você precisa de tomar uma decisão e investir na sua saúde. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é caro. Caro é ficar com dor. Caro é não poder fazer as coisas que gosta de fazer. Caro é ficar se enchendo de remédio, gastando dinheiro com remédio, tendo efeito colateral, e aí não melhora e fica aquilo, daqui a pouco você está com problema do fígado, problema dos rins, problema do estômago, e aí daqui a pouco nenhum remédio funciona mais, e aí você tem que ir para uma cirurgia onde você vai gastar lá 50, 60, às vezes 100 mil numa cirurgia, que você nem sabe de onde vai tirar, mas vai ter que fazer, simplesmente porque não tomou a decisão de fazer um programa de tratamento adequado para o seu caso anteriormente. Então, não quero que você fique com isso na sua cabeça, quero que você tenha clareza sobre o que fazer e tomar a ação que você julgar pertinente para você agora, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Se tiver mais alguma dúvida sobre o plano de tratamento, pode mandar uma mensagem aqui no vídeo ou entre em contato lá no nosso WhatsApp. Vou deixar o nosso site aqui. Manda uma mensagem pra gente lá, fala com a minha secretária que a gente terá o maior prazer em poder te informar e te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.